Quem nunca se preocupou em engordar durante a gravidez? E mais, quem nunca virou para o seu obstetra ou para o seu ginecologista e disse: quantos quilos eu posso engordar? Na verdade, essa é uma pergunta constante. E uma pesquisa feita pela UOL mostrou que uma a quatro mulheres não tem a informação correta sobre o peso. E mais, 25% das mulheres não têm a informação correta ou informação nenhuma em relação a isso. Portanto, engordar ou não é uma preocupação das mães, das gestantes, mas não deve ser só essa. Você quer mais informação sobre isso? Vem para cá. Assiste esse podcast hoje. Eu sou Esther Sartori, psicanalista, psicopedagoga, e eu tô aqui, no canal Preocupações de Mãe, um espaço de informações, entrevistas, dicas e história de mães que falam pra gente sobre os desafios e, claro, as delícias de educar filhos. O tema de hoje é muito bacana. Engordar na gravidez. Mas você já se inscreveu no meu canal? Ainda não? Vai lá, se inscreve no meu canal, curte, ativa o sininho, compartilha, assim você vai poder levar informação para muitas pessoas. E eu tenho certeza, muitas mulheres que estão grávidas vão adorar escutar isso aqui que a gente vai trazer. Para falar sobre esse tema, eu convidei a obstetra, médica integrativa e uma pessoa fantástica, conhecedora a fundo desse assunto, a doutora Márcia Silvia Raia. Olá, Márcia. Seja bem-vinda. Vai ser um prazer receber você aqui. Aliás, já está sendo, né? Mas eu acho que eu confundi o seu sobrenome, Márcia. Márcia Silva, né? Márcia Santos Raia. Ah, então vamos lá. Márcia Santos Raia. Márcia, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui, poder falar sobre um tema super gostoso e que eu sei que faz parte, olha, do universo de muitas mulheres que estão grávidas. Vamos falar um pouquinho de você? Conta pra gente quem é você e seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Foi uma alegria e uma honra, e é uma honra estar aqui participando junto com seus ouvintes desse tema que para mim é espetacular. Então, eu sou Márcia Santos Raia, sou médica, ginecologista e obstetra. Também tenho curso de formação em medicina integrativa, no qual também atuo bastante. E sou docente em uma escola de medicina. Dou aula no curso de medicina para alunos de terceira série e dou aula de saúde da mulher. Ai, que delícia. É Tudo uma que a gente delícia. precisa. Na verdade, tudo que a gente precisa. De pessoas que são envolvidas com esses temas e preocupadas, não é? A docência é tudo, né, Márcia? Eu acho muito legal a gente poder transmitir esse conhecimento, não é? A docência, eu sou apaixonada com a educação. Primeiro porque você pode ajudar o outro a aprender, né? Que hoje a gente usa muito as metodologias ativas, onde o docente ele facilita o aprendizado. Isso fortalece o aprendizado. É muito, assim, pela experiência que a gente tem tido, o aluno consegue aprender uma quantidade maior, num tempo mais curto, e a cada dia, né, Esther, que a gente vê, o conhecimento é maior. Então, precisamos nós da área da saúde, nem todas, mas em especial da área da saúde, que é na qual eu trabalho, precisamos lidar com a questão do tempo, porque os assuntos, cada vez eles são mais detalhados. Então, essa questão da educação, além de você ajudar na transmissão do conhecimento, eu me atualizo também, né? E participo dessa juventude que é uma delícia, né? Eu adoro. Adoro. E é verdade, sabe, mães, quando eu fico pensando na juventude, eu penso assim, qual é a relação que a gente quer ter com as próximas gerações, não é? E se a gente quer uma relação bacana, a gente tem que acompanhar essas mudanças e a medicina, mais ainda, né? A medicina tem que estar
ali, ó, junto com cada movimento novo, com cada situação nova. Acho muito bacana esse processo. Docência e a medicina são caminhos maravilhosos para a gente, talvez, né, conseguir, num tempo mais curto, mudar a cabeça dos indivíduos. A educação é tudo. Eu acredito, né? É você como educadora, né? Não há como negar. Marta, eu vou começar perguntando para você uma coisa muito legal. A gente sabe que o medo de engordar ronda, né, todas as mães do período da gravidez. Para algumas mães esse medo já começa desde o início, então elas se cuidam já desde o início. Para outras, o medo de engordar aparece assim que a barriga começa a aparecer. Até então é uma descoberta diferente, então não há tanto, né, a preocupação com o engordar ou não, mas muitas mulheres, mesmo antes de engravidar, já começam vou engravidar, começam já a se preparar para esse momento, não é mesmo? Então, eu queria perguntar para você assim, ó, como garantir a manutenção do peso durante a gestação? Esta é realmente uma pergunta muito interessante. Porque a sua pergunta foi como garantir a manutenção. Exatamente. Isso não é uma tarefa muito fácil. Mas a primeira recomendação que eu dou é garanta antes de engravidar. Os cuidados com a saúde da mulher, em especial dessa que vai engravidar, que pensa ou que planeja gestar em alguma vez, não deve começar só na gestação e tampouco 3 meses antes. O ideal é que seja muito tempo antes. Porque nós precisamos de uma série de nutrientes para conseguir as nossas gerações mais saudável possível. Então, o recomendado é que, ao engravidar, você já esteja com o peso ideal e com nutrientes ideais e com um ajuste alimentar. Porque se você já sabe comer direito, já faz atividade física, já tem atividades para a sua felicidade, para o seu prazer, independente de qual seja. Tem gente que gosta de cantar, tem gente que gosta de nadar, tocar bateria, pedalar, jogar tênis, beach tênis, não importa. Atividade física e algumas atividades de lazer, elas são essenciais para o bem-estar mental, mas não só, também para o bem-estar físico. Então, o ideal é começar antes. Agora, se você já está grávida e precisa manter ou melhorar o seu peso, aí não existe uma regra única, existem várias regras que a gente precisa seguir, né? Uma delas é a alimentação, que é talvez poderia chamar do principal pilar, que é a alimentação. E o que a gente sempre diz, a alimentação saudável. Isso. É a alimentação saudável. Sabe quando eles falam assim, Esther, que você é o que você come? É que não é bem isso. Você é o que você absorve do que você come. Porque a depender de algumas situações, você pode até ingerir alimentos saudáveis e ter uma alimentação balanceada, mas por algum motivo no seu organismo, isso a gente analisa na individualidade, você não consegue absorver os nutrientes. Então, alguns nutrientes eles precisam ser suplementados. Então, uma alimentação saudável, a depender alguns nutrientes, isso para cada caso, tem alguns muito específicos que todas as gestantes precisam usar. Atividade física, porque a atividade física é essencial para o peso, não só para o peso, também para a imunidade, para liberar endorfina, que são neurotransmissores de alegria, de prazer. Mas a gente sabe hoje que está relacionado muito, né? A saúde física, a saúde mental, emocional. Então, é tudo isso junto. E como é que você mantém? Cada pessoa tem uma necessidade mais específica, absorve mais um nutriente do que o outro. Mas a regra básica, resumidamente, é alimento saudável, evitar excesso, principalmente de carboidratos, né, que é o pãozinho, o macarrão, a batata, os doces.
Os alimentos ultraprocessados não são recomendados para ninguém, quanto mais para quem vai gerar, né, um serzinho novo. Então, os ultraprocessados é o que a gente chama assim, ó, descasque, não desembale. Ah, que delícia, descasque não É desembale. descasque, descascar mais, Perfeito. desembalar menos. Né? É o mais comida de verdade que a gente fala, né? Então, é comida de verdade, atividade física. Para algumas pessoas precisam de suplemento. Isso é o começo da discussão. Começa. Porque você sabe que é interessante. Eu sou uma pessoa, eu sou vegetariana. E eu engravidei como vegetariana. E é óbvio que a proteína acabou faltando no meu organismo. Por mais que todo mundo falasse, não, mas você consegue a proteína em grãos, você consegue a proteína aqui, ali, tá. Eu buscava fazer. E olha, minha alimentação era extremamente saudável. Mas a proteína, eu não estava dando conta, não. Eu precisei suplementar, sim. E no caso da ausência de nutrientes que vêm da carne, né, da proteína animal, não é só a proteína em si, né? Existe uma vitamina que ela vem principalmente da carne vermelha, que é a B12. Isso. Que é a vitamina B12. A vitamina B12, só para vocês terem uma ideia, a deficiência dela pode causar até demência. Demência, por falta da B12. Então, ela é essencial para o funcionamento cerebral. Então, se você tem uma deficiência dessa vitamina, na gestante, imagina, ela está nutrindo um outro indivíduo que está em formação cerebral, que está formando o cérebro. Então, a gestante ela precisa nutrir o seu bebê desse nutriente que é essencial, dessa vitamina, porque é para o cérebro. Não só essa, né? Que a gente está falando no caso da carne, né? Carne. Então, quem mas eu quero ser vegetariana por diversos motivos e cada um tem o seu, ok. Mas precisa suplementar. Precisa suplementar, muito, é essencial. E não é só isso, sabe, gente? Sabe, mas é uma coisa bem importante da gente lembrar que o que a gente come durante a gravidez impacta, influencia diretamente nas preferências alimentares do bebê. E a partir do momento que você consegue promover uma alimentação saudável, você pode promover também uma aceitação desses alimentos saudáveis para essa criança. E a minha pergunta é sempre essa. Quando a pessoa fala da alimentação e o que isso tem a ver com o bebê. É real? De fato, o que a mãe ingere pode levar a criança a ter uma aceitação ou não melhor dos alimentos saudáveis? Esta relação é real, pode facilitar sim, mas eu gostaria de ampliar um pouco essa conversa. É o que eu quero. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Porque existem inúmeros trabalhos aí científicos demonstrando a importância assim, enorme do que a mãe ingere no período da gestação. Vou te dar alguns exemplos. Vamos lá. Vitamina D. A vitamina D é um hormônio importante para diversas ações no nosso organismo. Cérebro, coração, para a síntese do nosso DNA. A gente precisa muito dessa vitamina. E como é que a gente faz para ter essa vitamina? É aquela vitamina do sol. Então, a pessoa precisa se expor grande parte da superfície corporal da pele ao sol. E para eu produzir esse sol, ele depende de radiação solar sobre a nossa pele para a gente produzir a vitamina D, certo? Com essa vida moderna, as mulheres, regra geral, se expõem 15, 20 minutos ao sol todos os dias para produzir uma concentração razoável de vitamina D? Não. Na grande maioria das mulheres hoje, não, porque trabalham fora, de segunda a sexta, de vez em quando
vão levar algum outro filho para tomar um solzinho na praça, mas isso não é mais uma rotina. Então, a deficiência dessa vitamina é extremamente frequente na nossa população. Existem estatísticas, por exemplo, que a gente consegue dos Estados Unidos. No Brasil, a gente não tem tantas estatísticas assim, tem algumas, mas não são tantas. Mas a gente sabe, na individualidade, quando a gente dosa essa vitamina D nos pacientes, boa parte delas está insuficiente. Então, se a mulher tem essa vitamina insuficiente e ela está grávida, ela não vai ter uma vitamina numa concentração ideal para mandar para o seu bebê. E a falta dessa vitamina, essa vitamina é importantíssima para a imunidade. Então, tem relatos de que baixa vitamina D em bebês recém-nascidos, por exemplo, aumentou a chance de bronquiolite, que é uma infecção extremamente severa e comum nos primeiros meses de vida do bebê, causa um grande sofrimento causada por uma infecção viral e que a incidência reduz bastante naqueles bebês que têm a vitamina D ajustada. A vitamina D, ela é responsável pela imunidade, então um monte de outros processos alérgicos, por exemplo, imunológicos, doenças como asma. Tem até trabalhos mostrando relação de baixa vitamina D nas gestantes com TDAH. Então, é uma vitamina essencial e que o obstetra, ele deve suplementar. Então, a paciente deve usar esse suplemento, a menos que ela tenha uma dosagem adequada, que a grande maioria, na experiência que eu tenho quando a gente idosa, não tem. E não é só vitamina D, isso é só para começar. Nós temos ferro, por exemplo, precisa suplementar ferro, e ferro não é só para anemia. Existem uma série de outros problemas que a criança pode ter, inclusive da parte de raciocínio, de desenvolvimento, se o ferro está baixo. Então, eu preciso dar o ferro para o bebê como? Através da mãe. Então, a mãe tem que ter o suficiente para si própria e para passar para o bebê. Outros nutrientes que a gente tem, outras vitaminas, vitamina A, vitamina C. Então, a nutrição da mãe é essencial para o bebê. Isso é fato. Você sabe que tem sempre aquela sessão, né, de algumas pessoas que dizem assim, mito ou verdade? Mito ou verdade? Bom, enfim. Vamos fazer mito ou verdade? Algumas mães, elas falam assim para mim, mas se eu tomar um monte de vitamina, eu vou engordar. Não é a vitamina que engorda, né? Não é a vitamina. É óbvio que a gente tem que... A preocupação em engordar, ela é legítima e mais, ela é necessária, né, Márcia? Porque engordar durante a gestação traz uma série de consequências para a mãe, e essas consequências tanto no campo da saúde física quanto no campo da saúde mental, e também para o bebê. E isso é uma coisa que a gente tem muito clara, né? Essas questões. E num momento tão delicado da gestação, engordar demais pode causar ali uma baixa autoestima, pode causar ali um olhar não muito legal em relação ao próprio corpo, não é? E tudo isso influencia nesse caminho gostoso que tem que ser a gestação, porque pode ser, né? Um caminho gostoso. O seu bem-estar com você mesmo é bom, é gostoso você poder olhar para si e falar assim, tá tudo ok. Não é só uma imposição social, porque a gente sabe que existe toda uma imposição social durante a gravidez, quando a mulher engorda, no puerpério, uma cobrança muito grande disso engordar, verdade, né? Dessa mulher engordar. E vamos falar no campo real e prático, né? O ganho excessivo de peso aumenta o risco de crianças prematuras? Sim, aumenta. Tem mais não coisa. Não só isso, né? Então, bora trazer. Ela sempre traz uma coisa e eu falo, tem muito mais. E vamos no muito mais, porque eu acho que vai ser tem muito bom a gente ouvir, né, sobre esse muito mais. Então, mas só antes de falar um pouquinho, eu achei essencial o que você falou sobre a cobrança social, né? E, infelizmente, a gente vive no meio social e eu vejo esse relato das minhas pacientes puérperas
e que elas vão lá querendo emagrecer muito rápido depois do parto, porque perguntam, mas você ainda está grávida ou você está grávida de novo? Aí você pensa, ela ficou 9 meses com a barriga crescendo e querem que da noite para o dia ela fique magrinha, Chapada. barriguinha negativa, né? Isso não é real assim. Por isso que eu sempre digo, o ideal é engravidar com peso adequado, não ganhar muito peso, para depois a perda ser um pouco mais fácil, um pouco mais simples, né? Mas sim, respondendo a sua pergunta, o excesso de peso traz alguns riscos para essa gestante, para esse binômio mãe e bebê, né? Isso. Um deles é o trabalho de parto prematuro, isso estatisticamente já aprovado, aumenta risco de trabalho de parto prematuro. Mas existem alguns outros riscos que são tão sérios quanto e relacionados ao peso. E aí não é só nem engordar mais na gestação, é aquela que já entrou na gestação acima do peso. E quanto mais acima do peso ela estiver, no caso você que está grávida ou estiver pensando, quanto mais peso tiver, maior é o risco. E quanto que é esse maior peso? Existem tabelas e a gente coloca nessa tabela o quanto a mulher vai ganhar. Tá? Então, tem regras para cada pessoa. Mas os riscos são hipertensão arterial, esse é um risco muito sério. A hipertensão arterial, ela pode, além de ser facilitada pelo ganho de peso excessivo, você precisa saber que só por estar gestante já facilita o risco de hipertensão. As gestantes muito jovenzinhas, ali abaixo de 16, e as que estão acima de 35 também vão ter mais riscos de hipertensão. A hipertensão ela pode ser complicada com a pré-eclâmpsia, que é uma hipertensão que tem outras complicações juntas que podem levar a risco de vida, inclusive da mãe e também do bebê. A pré-eclâmpsia é um problema bastante sério que pode complicar ainda mais com a eclâmpsia, que é uma emergência obstétrica. São quadros extremamente severos e a gente lida algumas vezes ainda com esse problema. E o peso é um dos fatores de risco, o peso em excesso. Aí tem outro problema, Esther, que é o diabetes. Diabetes é uma doença que a mulher pode já ser diabética prévia, mas se ela estiver acima do peso, esta doença piora, vai evoluir de uma maneira pior se estiver acima do peso. E a grávida ela tem risco de diabetes, tanto que para quem não é diabética, tem até o nome que chama diabetes gestacional, porque ele é advindo da gestação. Então, o risco vai aumentar só por estar grávida. Ou seja, se eu tô magrinha, eu posso ficar diabética se eu engravidar? A resposta é sim. Mas se você estiver acima do peso ou ganhar muito peso, o seu risco vai aumentar na gestação. E por que isso acontece? Essa foi uma pergunta que foi feita, assim, quando eu estava montando a pauta, que eu sempre... Gente, quando eu vou montar a pauta, eu vou fazendo pesquisa com algumas pessoas e qual é o... Por que há a diabetes na gravidez? Por que isso acontece, né? Então, acontece por alguns motivos. Um deles é a própria genética. Né? Aquela que já tem na família, ali, mãe, pai, tios, avós diabéticos, ela vai ter mais risco de ter diabetes na vida, no regra geral, inclusive na gestação. Mas a gestação, gente, embora seja uma coisa linda, é um fenômeno lindo, é um período maravilhoso, porque eu acho uma mudança física, mental, emocional absurda. Eu sempre falo no programa que eu digo exatamente isso. Uma mulher que é capaz de parir, de ter uma criança, ela é capaz de qualquer coisa. A potência é muito absurda. Né? Você conseguir construir uma criança dentro de si. Um serzinho dentro de si, né? Exatamente. Que vai dar continuidade à nossa humanidade. Olha que coisa. Não é que a gente vai dando continuidade à humanidade. E parir essa criança, trazer essa criança à vida, com tudo o que acontece durante a gestação, durante o parto, e você enfrentar tudo isso, gente. Então, essa mulher é capaz de qualquer coisa. É poderosa, né? É poderosa, poderosíssima. Demais. Mas traz uma série de alterações para o nosso metabolismo. Então,
tem uma carga hormonal aí muito grande. E a mulher altera inúmeras funções durante a gestação. Altera a função renal, as células do sangue são alteradas, intestino é alterado, função cardíaca, função cerebral. As mudanças hormonais e de metabolismo, de anatomia que sobrecarregam a mulher, em algumas situações, principalmente quando ela está obesa ou sobrepeso, que é uma... A gente hoje sabe-se que a obesidade ela é uma inflamação. A pessoa está inflamada. Então, o organismo inflamado ele tem muito mais dificuldade de se trabalhar. E a gente tem uma glândula que chama pâncreas e ela produz a insulina. Mas quando nós estamos com peso em excesso, por exemplo, que a mulher grávida ela ganha mais peso e muito rápido. Mas todas as alterações hormonais que o corpo dela está submetido, ela não consegue dar conta de trabalhar com açúcar como ela dava conta antes. E então, existem parâmetros laboratoriais que a gente faz no sangue que a gente identifica que ela está diabética. E só para você ter uma ideia, vou dar um número assim. O exame de sangue que a gente faz para não grávida, a glicemia ela é considerada normal, não diabética, até 99. Tá? Acima de 99, ou seja, a partir de 100, o diagnóstico é glicemia de jejum alterado. Na gestação, não é 99, é 92. O parâmetro de grávida é 91 normal, até 91. Para a gente ter uma ideia de como que a gestante tem mais dificuldade de lidar com o açúcar. Tanto que os que a gente chama de guidelines, né, os parâmetros de diabetes da grávida não são iguais de não grávida. Ela com 92 é considerada diabética gestacional. Gente, eu quando eu estava grávida, eu queria tanto doce. Queria. Só quando não pode, né? Eu queria tanto chocolate. Eu queria. Gente, eu sofria, porque eu queria sim. E eu falava pro meu obstetra, pode. Eu queria chocolate. Mas no meu caso mas não pouquinho. podia. Não, quem tem diabetes, não. Não é porque eu tinha diabetes, porque eu engordei 42 quilos. 42? Então não podia. Esquece, não podia, não devia. Olha, você não estava diabética? Acho muito difícil achar que não era. Eu tinha muitas coisas. Porque 42 quilos para ganhar, tô para apostar que você teve diabetes. Não, eu tive trigêmeos. Ah, você teve trigêmeos, é. Agora todo o resto. E eu lembro que eu tinha uma vontade de chocolate, gente, era uma coisa olha assim, era a coisa que eu mais sentia falta, era chocolate. E não podia ser chocolate meio amargo, não tinha que ser chocolate ao leite, aquele bem docinho, bem doce. Aquele bem que não dava, não deve. Derretia na boca. Aquele bem que não deve. Hoje eu recomendo, quem pode, compra um chocolate aí quase 100% cacau, né? Um tabletinho, assim, um quadradinho só, nada de uma barra, não. Cadê a graça? É esse daí que pode. É o que tá tendo, como a gente fala, como o povo fala, né? É o que tem para hoje. É o que tem para hoje. Muito bom. E, na verdade, todas essas questões acabam gerando um estresse, né? Uma ansiedade muito grande. Porque agora eu vou trazer a minha experiência. Cada vez que eu ia para o obstetra, para o meu ginecologista, que eu entrava, eu sempre entrava pensando assim, meu Deus do céu, ansiosa. Eu vou levar bronca outra vez. Ansiosa. Eu ficava extremamente ansiosa. Ao mesmo tempo, eu tinha um descontrole. Eu sabia que eu ia levar bronca, mas eu comia o chocolate. Comia. Comia. A bronca era merecida. Então. Era merecida. Quando ele dava bronca, eu falava isso mesmo. Eu comi. Olha, minha culpa, mas eu comi. Posso fazer muita coisa nesse momento. Mas deixa eu te contar só uma coisa, Esther. Sabe que as pacientes que têm diabetes diagnosticada fazem a dieta bonitinho? Ah, sim. Fazem, então eu não deveria ter. Hã? Eu acho que eu não tinha, porque ele nunca falou isso pra mim. Porque elas fazem, porque ela quer tão bem do bebê, né? Elas nem se preocupam, na verdade, na maioria das vezes, com a saúde delas, que é a saúde delas também envolvida, né, no processo.
mas elas cuidam tão... As minhas pacientes que mais fazem a dieta direitinho, seguem à risca, são as diabéticas. E você dá a dieta desde o início. A pessoa entrou no seu consultório, você olha para a pessoa e fala assim, olha, a partir de agora a dieta vai ser esta. Ou não, você espera para ver como essa pessoa vai se desenvolver ao assim, longo da gravidez. na primeira vez que ela vai, eu não sei se ela é diabética, a menos que ela já saiba. Que ela já tenha um Aham. diagnóstico de diabetes, que é o diabetes prévio, não é o da gestação. Mas já tem uma orientação sobre... Mas já tem uma orientação sobre alimentação, atividade física, sono reparador. E aí a gente começa uma avaliação assim do que ela come, para eu avaliar, por exemplo, se ela é vegetariana ou vegana, se ela deve ter supostamente algum déficit dessas vitaminas e minerais. E aí, a depender de cada paciente, de cada histórico alimentar, de cada histórico de vida, se já teve uma pré-eclâmpsia numa outra gestação, se já teve uma perda, se já teve diabetes, a história familiar vai me levando a pensar nos riscos daquela pessoa, daquela Entendi. paciente. E aí a gente faz uma pesquisa no sangue desses nutrientes. Existem alguns exames que são recomendados para todas as pessoas, né? Por exemplo, a própria pesquisa do diabetes, de infecções como sífilis, hepatites, toxoplasmose, isso são para todas. Em algumas especial, a depender, a gente pede esses nutrientes, essas vitaminas, por exemplo, como vitamina D, B12, alguns minerais. Então, aí a gente vai ajustando na individualidade. Mas já do início a gente precisa sim recomendar alguns alimentos que são mais saudáveis. Tem alguns que não deve usar se, por exemplo, for uma pessoa que tem risco de pegar toxoplasmose, por exemplo. Então a gente precisa orientar os alimentos que ela deve evitar ou os cuidados que tem que ter para não se contaminar com esta infecção. E na questão do diabetes, se ela não tem, quando ela vem com o primeiro exame de sangue, eu já vou ter uma resposta se ela está diabética ou não. E se ela não estiver, vai ficar feliz da vida pro resto da gravidez? Não. Porque o risco maior de desenvolver diabetes é ali entre torno de 24 e 28 semanas, tá? Que é ali, ó, finalzinho do 5º mês, mais ou menos, para você ter uma ideia, tá? É ali que começa a ter mais risco de desenvolver diabetes. Então, o obstetra vai solicitar uma curva glicêmica neste período ali entre 24 e 28 semanas para fazer diagnóstico se a pessoa tiver. Se ela não tiver até ali, aí já pode respirar mais aliviada. Não é para comer doce indiscriminadamente, porém já também não precisa ficar com uma restrição absoluta. Vocês estão gostando desse conteúdo? Eu estou adorando. Isso aqui vai ajudar alguém? Compartilha. Vai ajudar alguma mãe? Compartilha. Porque é importante, são informações super, super relevantes. E olha, se você está gostando, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, compartilha, curte e vai lá. Vai me visitar no Instagram. Meu perfil é super facinho, @preocupações de mãe, tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. E vamos ali botar comentários, escrever o que vocês acharam, façam perguntas, a gente está aqui para responder. Porque para mim é importante, estou no caminho certo, é isso que vocês querem saber sobre. Tem mais alguma coisa que vocês queriam saber sobre engordar ou não? Escreve lá, a gente vai ter o prazer de responder para vocês, tenha certeza, viu? Márcia, a gente está falando aqui, um outro assunto que me chamou a atenção, quando a gente falando, né, das redes sociais, e a gente percebe que muitas vezes a venda do corpo perfeito pós-gestação é interessantíssima, né? Porque muitas atrizes, muitas mulheres que assim que acaba a gravidez, elas já têm toda a estrutura para voltar o corpo à sua, né, fase antes da gravidez. Mas nem todas têm, né? Então, a atividade física é fundamental. Mas pode? Atividade física, em que medida, até quando, para quem? Como é que funciona a atividade física? Que eu acho que é uma grande questão a ser trazida. E a outra é o sono.
que você colocou, o sono reparador. Chega no período da gravidez, a gente não consegue mais dormir direito, né? É uma coisa Sim. complicada para dormir. Como a gente resolve esse nó? Então, Alimentação ajuda? Tem a ver? Interfere num sono reparador? vou começar então falando da atividade física. Vamos nela, as duas. Tá, atividade física ela é recomendada durante e após a gestação. Aham. Né? Durante a gestação também, então você gestante deve fazer atividade física. Exceto se você tiver algum problema médico que o seu obstetra disser que você não deve. Tá. Tá? A atividade física ela é recomendada principalmente para diabética. Porque com o esforço físico você ajuda a controlar a doença. Ajuda no controle do peso. Ajuda a liberar a endorfina. Então, a atividade física é para todo mundo, mas em especial para quem tem diabetes gestacional ou para quem é diabética. É Olha que uma das interessante. ferramentas além da atividade física, além da dieta. Então, se você fizer dieta e atividade física, a sua dieta ainda vai... Você vai poder comer um pouquinho melhor se você gastar um pouco, porque a conta é simples. Eu não posso ganhar mais na comida do que eu gasto. Isso é para todo mundo, Pra não é? todo mundo. Gente, isso é para todo mundo. Isso é Exato. para quem está gestante. Até para nós ou não, aqui, para nós, pra todo nós dia, aqui e também. acabou. Sim, faz né? parte da minha vida também fazer essas Exatamente, contas. fazer essas contas. Então eu preciso comer, mas eu preciso gastar. Então a atividade física me ajuda a gastar o que eu estou ingerindo de caloria. Então, na diabética, como eu estava falando, a atividade física é fundamental. Então, é atividade física e o controle alimentar. Então, ela vai tirar o açúcar, vai reduzir carboidrato, ingesta de proteínas, de vegetais, a ingesta de vegetais, junto com as outras fontes de comida, né? Vai reduzir a absorção da glicose ali pelo seu trato digestivo. Então, as verduras e legumes são uma estratégia assim imprescindível para o controle da doença. E para alimentação saudável para quem não tem diabetes também. Então, a atividade física ela é recomendada. No puerpério, depende só um pouco da questão da via de parto. Porque para aquela que tem um parto cirúrgico, ela não vai fazer atividade física antes de se recuperar do procedimento cirúrgico. Né? Então, que é extremamente invasivo, né? Nasce às vezes. Então, o parto cesáreo ele tem muitas indicações. Tem as suas indicações específicas, mas é claro que o parto normal não há dúvida que é melhor. O parto normal é melhor. Mas em algumas situações eu preciso indicar uma cesárea mesmo. Inclusive para você que tem diabetes, que ganha muito peso, o risco do bebê ser grande e dificultar o parto vaginal vai ocorrer. Então, a macrosomia, que é o nenenzinho grande, ali geralmente acima de 4 quilos, dificulta um parto normal. E a diabética tem mais risco do bebê ser grande, principalmente se ela não faz uma dieta adequada. E é mais um fator de risco para quem está acima do peso, não só diabética, mas para aquelas que estão acima do peso. Que a gente comentou, né? Hipertensão, diabetes, o parto prematuro e acaba aumentando o risco de parto cirúrgico, que é o parto cesáreo. Então, aquela que tem cesárea, a atividade física ela vai ter que ser após a recuperação do procedimento cirúrgico. Mas aquela que tem o parto normal, a atividade física dela, ela vai poder voltar para a atividade física muito mais rápido. Depende se precisou fazer um cortinho, se teve laceração. Então, é muito individualizado, mas com certeza vai ser muito mais rápido. Aí você falou do sono, né? A grávida tem, com o passar dos meses, mais dificuldade para dormir por algumas questões. Primeiro, pelo próprio peso, né? Que tem algumas que estão acostumadas a dormir de bruços, então vai ser um pouco mais difícil. Tem algumas que estão acostumadas a não levantar na madrugada e à medida que o útero vai crescendo, não só pelo útero crescendo, mas aumenta o fluxo sanguíneo, ela vai ter mais vontade de fazer xixi, de urinar. Então, a frequência urinária aumenta muito na gestante. Então, ela acorda, vai ao banheiro, aí volta, pode ter mais dificuldade de retornar a dormir. Então,
do alimento em relação ao sono, não só para gestante, mas para quem já teve também o bebezinho. Alimentos mais leves à noite vão permitir uma noite de sono mais tranquila. Alimentar mais cedo. Então, tem gente que vai jantar arroz, feijão, carne, macarrão, refrigerante, 9h30 da noite. Você não vai conseguir digerir tranquilamente esses alimentos. Então, à noite precisa ser uma refeição mais leve. Outra coisa é que para quem tem o bebê não é tão comum, mas para quem não teve ainda assim, são os usos das telas. Estou dizendo que para quem já teve não é tão comum porque ela não tem mais tempo de ficar usando as telas. O neném já não dá muito tempo, mas antes sim, se é o primeiro filho. Então quem fica muito no celular, assistindo filmes, a luz, né, desses equipamentos estimulam muito o nosso cérebro e dificulta um pouco o sono. Então, essa luminosidade, o tipo de alimento, a hora do alimento e a própria postura, no caso da gestante, que o útero pode dificultar. Então, quando você está, ainda mais você que teve 3, que ninguém você tem ideia do que você pode dizer, não tem posição. Então, nessa fase ali, só vai conseguir dormir semi-sentada. Fala, aquela poltroninha de amamentação é o que dá para tirar uns cochilos, né? Mas isso aí não tem o que fazer, né? Não tem jeito. Eu sei exatamente o que é isso. Eu só tive trigêmeos uma vez. Só fiz parto uma vez de trigêmeos. Olha, é uma delícia fazer um parto de trigêmeos. Claro. Fazer o parto... É porque você não está tendo. É só fazer o parto foi uma delícia. Quem faz acha lindo. É lindo demais a cor. É lindo. Delícia. É muito bom. Eu não posso reclamar. Eu não tive assim. Às vezes eu acho que eu fui tão de boa com tudo. Eu fui mesmo. É para acontecer, vai acontecer, tá tudo certo. Eu fui muito tranquila. Você vê como a mente manda, né? Eu fui muito tranquila. Sim. Eu não tive grandes traumas e eu trabalhava ainda bastante. Na época, então, que é uma outra coisa interessante. Na época, os meus filhos têm 29 anos hoje. Então, na época, a gente tinha um período super curto de licença maternidade. 3 meses. Então... Um para cada bebê. 1 mês para cada bebê. Então, nem deu muito tempo, assim. Eu lembro que era tudo tão rápido, tão... E eram tantas novidades por conta de serem 3. Foi tudo muita novidade. Porque eu não fiz tratamento, não fiz nada. De repente, eu estava grávida. De repente, da ultrassom apareciam 2. De repente, no parto, apareceram 3. Ah, foi no parto? Foi que apareceu o 3º. Então, foi tudo assim, olha, uma novidade atrás da outra. Muito... E a gente ia. Eu digo para vocês que eu fui empurrando com... a grande barriga. Só teve uma coisa que você teve muito aí. Quilos. Quilos eu tive. Quilos eu engordei, como dizia o meu obstetra, uma Sandy. Você engordou a Sandy. Você engordou uma Sandy inteirinha. Mas olha, ao mesmo tempo, quando a gente fala desse ganho de peso, né? Ao mesmo tempo, você já falou do tamanho do bebê sair, ter a probabilidade de ser maior, né, acima de 4 quilos, dificultar o parto, e isso é uma realidade mesmo, né? Mas os próprios problemas futuros com essa criança, né? Então, a obesidade infantil posteriormente, doenças metabólicas, doenças autoimunes, isso Sim. tudo acaba sendo trazido. A minha pergunta, que é uma pergunta de muitas pessoas: o que são doenças autoimunes? Olha, explicar o que é uma doença autoimune não é uma tarefa muito fácil. Tá. Porque eu penso do lado de cientista. Mas pensar de um jeito simples. Vou tentar Lembrando falar do jeito que de um são jeito mães simples. que... Eu vou pensar de um jeito bem simples. O que acontece? O que é auto? Auto é próprio. Tá? Então, quando eu falo assim, doença autoimune, é uma doença do sistema imune e que eu mesma produzo. Então, o meu corpo faz.
Mas o que é exatamente isso? O nosso organismo ele é feito de uma série de coisas. E uma delas são os nossos soldadinhos de defesa. Então, se eu tenho contato, por exemplo, com um vírus, qualquer um que você pensa, um vírus da gripe, um vírus da influenza, o vírus entra em mim. Se a primeira vez que ele entra em mim eu não conhecia, o meu organismo devagarzinho vai produzindo essas célulazinhas de defesa, que são chamados de anticorpos. Tá? Essa minha defesa tem esse nome, anticorpo. Então veio esse vírus, nunca recebi esse vírus da gripe. Aí eu falo, olha, isso aqui é uma coisa que eu não gosto. Eu vou produzir, vou chamar meus soldadinhos de defesa para combater. Só que eu vou produzir alguns soldadinhos devagar, porque eu não tenho tempo. É a primeira vez que eu recebi, tá certo? Tá bom. Só que daqui a algum tempo, esse vírus da influenza entra em mim de novo. Só que eu já reconheço. Opa, é aquele vírus danado. Vem, agora eu tenho um monte de soldadinho te esperando. Aí os meus soldadinhos, que são os anticorpos, vão e atacam esse vírus. Então, o meu sistema imune matando um vírus. Até aí, tranquilo. O que isso tem a ver, Márcia, com doença autoimune? A doença autoimune é quando esses soldadinhos, ou esse que eu criei para o influenza, ou que eu criei para qualquer coisa, para uma bactéria do intestino, não importa. Ele resolve, por algum motivo, atacar a mim mesma, as minhas próprias células sadias. Então, por exemplo, eles podem ir lá, esses soldadinhos, e querer matar as minhas células da minha tireoide. Eu estou fazendo uma tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune que vai fazer devagar destruir a minha tireoide. A minha tireoide acaba parando, reduzindo a função e até parando. É uma doença autoimune. Eu posso, por exemplo, produzir um anticorpo que vai destruir tecidos no meu organismo, pele, olho, rim, e em uma dessas tem o nome de lúpus eritematoso sistêmico, que é uma outra doença autoimune. Então, eu mesma produzo um anticorpo, que é um instrumento de defesa, e ele vai lá e começa a destruir a mim mesma. Pode destruir o meu intestino. Então, tenho doenças inflamatórias intestinais que são autoimunes. Né? Então, por exemplo, retocolite ulcerativa. E por aí vai. E o próprio diabetes. O diabetes da criança, ou diabetes juvenil, que também é chamado de diabetes tipo 1, é uma doença autoimune. Então, eu tenho um anticorpo que vai lá no meu pâncreas e vai destruir a célula do pâncreas que produz a insulina. Por isso que quem tem diabetes tipo 1 vai tomar injeção de insulina, porque ele não produz quase nada ou, às vezes, nada. Tá, então eu faço uma coisa contra mim mesma. Várias partes do meu organismo podem sofrer com isso. Tem lesões de arterites, infelizmente, tem lesões de pele, como, por exemplo, psoríase, é uma doença autoimune. Temos várias doenças autoimunes. Aí a pergunta próxima que eu acho que você deve estar querendo me fazer ou fazer para nós, né? Mas por que o meu organismo faz isso comigo mesma? Tipo assim, eu gosto muito de mim, por que eu estou matando a pessoa que sou eu, né? Existem várias causas. E estão ligadas à alimentação? Algumas, sim. Tá. Mas a gente já chega no alimento, mas também, mas não só. A primeira coisa é genética. Então, no caso do diabetes, se você tem uma mãe com diabetes, um pai com diabetes, avós, você pode ter uma alteração genética que facilite você ter o diabetes. Existem produtos químicos... obrigada. Produtos químicos tóxicos, por exemplo, que nós adquirimos, recebemos no ar, na água, no próprio alimento, que a gente sabe. Cosméticos, nós temos muitos metais tóxicos em cosméticos. Tem. E algumas situações, até por algumas infecções virais, que vão estimular o nosso sistema imunológico e ele não responde de uma maneira adequada. Ao invés dele produzir um anticorpo só para um vírus, ele confunde aquele vírus com uma estrutura um pouco similar que temos no nosso organismo e começa a destruir.
Então, você não pega uma doença autoimune de ninguém, você não é contagioso. Que era outra que pergunta. tem algumas pessoas que falam assim, e às vezes umas lesões, às vezes de psoríase, elas às vezes não são bonitas, a pessoa fala, aquilo ali é contagioso, né? Tem gente que tem umas manchas no rosto por causa do lúpus. Não é contagioso. As lesões, elas não tem como passar de uma pessoa para outra. Fala, só tem doença autoimune quem pode, né? Assim, é uma piadinha terrível, mas é bem isso. Não é quem quer. É do indivíduo. Porque você está falando, e assim, eu atendo bastante criança no meu consultório que tem a psoríase. E o preconceito dentro da Sim. escola é absurdo, gente. A psoríase não pega. E, às vezes, há a exclusão social dessas crianças, até dos adolescentes, que chegam até ao meu consultório e, por conta de bullying, É muito sofrimento, né? É muito sofrimento. Porque já é uma doença sofrida. Sim, não a pessoa já sofre fisicamente. Fisicamente. E há uma exposição da sua própria doença. Sim. Que não tem como esconder. Ainda mais em cidades quentes como essa, que aparece. Às vezes tem na face, no couro cabeludo. No couro cabeludo, enfim. E aí, é bom a gente entender o que é isso. Não é? É bom a gente entender que a doença autoimune, ela não pega. E quando você faz essa doença autoimune um problema para quem tem, é uma judiação. Sim. Porque você acaba destruindo a autoestima de uma criança ou de um adolescente por conta de algo que ela produz contra ela mesma. Então, veja como é importante eu ter trazido essa questão do que é uma doença autoimune. Não é uma vontade do indivíduo. Não é porque quer ou porque não se cuida, né? Exatamente. E é um duplo sofrimento. Não tem nada a ver com higiene. Porque, às vezes, isso acontecia do adolescente chegar e falar, mas o pessoal está falando que eu não tomo banho, que eu isso, que eu... Nada a ver, tá, gente? Vamos entender. Isso machuca muito o indivíduo. E quando você tem sua autoestima já limitada, ou você sofre esse tipo de violência verbal, violência. Isso prejudica também o emocional. E essas doenças autoimunes prejudicam muito. Assim, o emocional precisa estar muito bom para melhorar as doenças autoimunes. Então, a emoção, o sentimento, eles interferem muito, né, no nosso sistema imunológico. E aí, só vamos fazer um gancho com o alimento. Pode fazer, com o alimento. Com o alimento. Que essa seria até a minha outra pergunta, que eu já vou emendar, então ela aqui. Então, vamos emendar. Porque eu... É lindo isso, que uma coisa vai emendando na outra, Vai, a gente vai trazendo todos os contextos aqui. Porque no caso das gestantes, existe todo um desafio para o controle dessas doenças autoimunes. E era a minha pergunta. A alimentação pode ajudar essas mulheres gestantes durante a gravidez ou não? Nada mudará? Na questão autoimune... A obesidade, a alimentação pode ajudar a um controle melhor dessas doenças autoimunes? A obesidade, ela pode agravar essas questões? A obesidade pode fazer com que as crianças venham a ter as doenças autoimunes? A obesidade, ela não é um problema estético exclusivamente. Exatamente. E nada com gordofobia, gente, pelo amor de Deus, que não é essa questão, tá? Porque às vezes tem gente que confunde, por ser aquela coisa de, não, tem um preconceito, não é só para deixar isso bem claro, né? Isso nem entra nesse caminho não aqui, porque essa não é essa ideia. Eu só queria deixar bem claro que não é essa ideia, não. Não tem nada. Nunca foi. Não é isso. A questão não é estética. A questão é saúde. A pessoa obesa ou com sobrepeso, ela é uma pessoa inflamada. Eu sempre que eu atendo pessoas, pacientes, né, homens também, que falam assim, mas eu sou um gordinho saudável, eu não tenho nada. Então, infelizmente, isso não é real. A pessoa pode se sentir saudável, e que ótimo que se sinta saudável. Mas quando a gente está acima do peso, estamos com sobrepeso ou obeso, nós estamos inflamados. E tem uma série de coisas no nosso organismo que vão funcionar pior do que se eu estiver num peso adequado. Inclusive nas infecções. Quando eu estou com o meu peso adequado, eu vou lidar melhor com as infecções.
eu vou ter menos risco de problemas cardíacos no futuro, tanto cerebral quanto cardíaco e vascular cerebral. Eu reduzo muito o risco de cânceres se eu estou no peso, porque a obesidade ela é um dos grandes vilões, para o câncer. Então, uma das causas evitáveis de câncer, câncer de mama, câncer de intestino, é a obesidade. Então, não é saudável assim. Então, e na questão da gestante, na questão do bebê, a grávida que está acima do peso, além de tudo que a gente já comentou, ela vai causar mais riscos para o bebê também. Na questão de ser grandinho, na questão do controle do açúcar dessa criança ser mais difícil, tem mais chance de ser uma criança obesa, e a criança obesa ela vai ter todos os problemas. E a gente tem visto cada vez mais criança obesa no Brasil. Antes você via mais em outros países, como a América, né, que era muita obesidade. Isso já está chegando para nós aqui, pela questão de comer ultraprocessado, de não comer verduras, não comer legumes. Então, a gente sabe, inclusive, que alguns déficits nutricionais vão favorecer doenças intestinais na criança. Diarreias, por exemplo, dificuldade de absorção pela má nutrição ou uma nutrição inadequada da mãe. E alguns alimentos são essenciais, por exemplo, vegetais. Se eu ingiro mais vegetais, eu vou tendo a ter uma saciedade maior. A minha absorção do açúcar que vem lá do carboidrato, por exemplo, até de uma proteína, vai reduzir. Então, a alimentação está muito ligada no nutriente, está muito ligada na questão do peso, que dependendo do alimento eu vou engordar mais ou vou engordar menos, e mais pesada, quanto mais pesada eu estiver, todos esses meus riscos de doenças inflamatórias, inclusive as doenças autoimunes. Na questão do alimento, Esther, dois alimentos que eu gostaria de chamar a atenção para a doença autoimune. Um deles são os alimentos que têm glúten, que vem da farinha, né, farinha branca, e os alimentos lácteos. Esses alimentos, regra geral, se recomenda que se retirem da dieta de pessoas que têm doença autoimune, independente se criança, adulto, idoso. A gente brinca de mamanda babando, né? Por quê? Glúten, por exemplo, tem inúmeros trabalhos e relatos científicos de pessoas com doenças autoimunes que tiraram o glúten e ficaram como se não tivessem um lúpus, por exemplo, com marcador de lúpus no sangue ausente, depois de meses sem introduzir esse tipo de alimento. Porque são alimentos que a gente chama de inflamatórios. O leite, por exemplo, a proteína do leite ela é chamada de caseína. E o indivíduo humano tem muita dificuldade de absorver esta proteína. Então, ela fica lá no nosso intestino causando inflamação. Mas o que isso tem a ver com o autoimune? Se está causando uma inflamação, o meu sistema imunológico fala assim, opa, tem uma coisa ruim ali no intestino que eu preciso lá combater. Então, o meu sistema imunológico, que faz aqueles meus soldadinhos, vai ficar muito estimulado. E aí não estimula só aquele anticorpo que vai lá para o meu intestino brigar com a proteína do leite. O estímulo acaba sendo generalizado. Então, aquele anticorpo que ia lá destruir minha tireoide, opa, também estou nessa luta aí, gente. Opa, também estou aí. Aquele que vai lá para os meus tecidos, para as doenças imunológicas de tecido, por exemplo, lúpus ou outras, psoríase, por exemplo, vai ser estimulado também. Para uma arterite temporal, que são artérias que estão no cérebro, também podem ser estimulados. É muito difícil o nosso organismo controlar tudo no detalhe. Então, o sistema imunológico fica muito excitado, digamos assim. Por isso que estes alimentos, a recomendação é que a gente reduza bastante ou retire mesmo da dieta para quem tem essa patologia. Algumas dessas, ou quaisquer dessas. E, infelizmente, quem tem uma doença autoimune, é comum ter duas. Então, é comum ter diabetes e o hipotiroidismo pela tiroidite Hashimoto. Às vezes, a pessoa tem uma psoríase e um hipotiroidismo. Às vezes, tem uma psoríase e uma retocolite. Então,
Não é uma tarefa muito fácil lidar com essas doenças, mas tem estratégias que a gente pode fazer, inclusive com suplementos. Por exemplo, se a gente identifica que eu preciso de um zinco que está baixo e ele faz parte desse sistema imunológico, você suplementa. Se a vitamina D não está adequada, você pode suplementar. Então, além dos alimentos, suplementos, atividade física e tentar, eu falo tentar porque eu sei que não é uma tarefa fácil, mas também não é impossível, reduzir o estresse. O estresse é um fator muito, muito importante nas doenças autoimunes. E aí a gente precisa também lidar. Aí tem as terapias, né, que você entende muito bem, que podem ajudar bastante nessa questão do controle do estresse. Você está falando uma coisa, a gente conversou sobre isso antes de começar a gravação. E eu gostei muito da forma como você trouxe a ideia de que o que a mãe come pode interferir de forma positiva nesse funcionamento cérebro-intestino, que acho que é uma das grandes questões hoje, não é? Que o próprio desenvolvimento neural da criança está relacionado a essa boa convivência entre intestino e cérebro, e não só, né, a questão neural, mas também as questões físicas relacionadas a essa boa relação entre esses dois, né? Esses dois elementos. Como é que essa relação pode ajudar no desenvolvimento do bebê durante a gestação e no desenvolvimento posterior? Então, existem alguns nutrientes que são muito conversados, né, na questão da obstetrícia, e um deles que todo mundo sabe que é o ácido fólico, né, que o ácido fólico ele é essencial para produção do cérebro e para o tubo neural, né, que é para a cabecinha e a coluninha do bebê. Esse é uma vitamina que é o ácido fólico, ela é do grupo das vitaminas B, ela é chamada de B9, né, ou ácido fólico. Então, ele é essencial, ele faz parte da suplementação básica das gestantes. E esse ácido fólico ele é importante para o desenvolvimento, principalmente anatômico, né, do cérebro e da coluna. Mas ele não é o único. E o ácido fólico tem nos vegetais. Mas ele não é o único. A gente precisa da vitamina D, por exemplo, do ferro. E o que isso tem a ver com o intestino? É no intestino que esses nutrientes são absorvidos. Se o bebezinho não ingere nada intraútero, no ventre da mãe, ele não vai conseguir absorver no intestino, então a mãe tem que mandar para ele pelo cordãozinho umbilical. Então a mãe precisa estar com esses nutrientes todos perfeitos. E quando o bebê nasce, através do leite, ela vai fornecer nutrientes, continuar fornecendo esses nutrientes para o bebezinho, até que ele seja nutrido, e a nutrição dos sólidos vai começar por volta do 6º mês. Então, ali, antes do 6º mês, o ideal é que seja alimentação só com leite materno, e o leite materno da mãe vai levar para o bebê quase tudo o que ele precisa. Alguns pediatras vão suplementar com algumas substâncias, por exemplo, ferro, mas aí é uma questão da pediatria, mas a grande maioria vai estar no leite. E aí, no leite materno, onde que o bebê vai absorver? É no intestino. Então, no intestino, esses nutrientes todos que vêm porque o leite não é só o leite é só um veículo. Ali vão as gorduras, que eu preciso de gordura, o nenê precisa de gordura para o organismo inteiro, mas principalmente para o cérebro. O cérebro, boa parte do cérebro é água e gordura boa. Então, nem toda gordura é ruim, e eu preciso de gordura para o cérebro. A membrana celular do cérebro, ela é boa parte formada de gordura. Gordura boa, não é gordura ruim, né? E o que eu falo de gordura boa? Para você que quer ter uma alimentação de gorduras boas, para você e para o seu bebê. Castanha, por exemplo, azeite de oliva, nozes, a gordura que tem no peixe. Então, são gorduras saudáveis. Gorduras que você retira, às vezes, de sementes, por exemplo, semente de linhaça, que são super saudáveis. Essas são gorduras boas e que a gente precisa. E aí, no intestino do bebê, ou
ali chegou o sexto mês, que você começa a introduzir sólido, o bebê está mais sentadinho, você já, de acordo com o desenvolvimento neuropsicomotor do bebê, o pediatra fala, já pode introduzir sólido em torno do sexto mês, mais ou menos, 6 meses e meio, você já precisa dar as papinhas para ele. E aí não é papinha do vidrinho, né? Aquela que você na viagem acaba você não tem jeito e leva. Você tem que fazer mesmo com os alimentos, né? Aquelas papinhas de batatinha, de legume, tudo amassadinho, para você começar a dar esses nutrientes e o intestino do seu bebê aprender a absorver. E qual que é a beleza disso? Ele absorve para quê? Ele absorve esses nutrientes para formar uma série de coisas. E falando do eixo intestino-cérebro, eu absorvo, por exemplo, através dos vegetais, uma substância que chama triptofano, que é importantíssimo para o meu cérebro. Então, eu estou absorvendo uma coisa no meu intestino e ele vai ser utilizado no cérebro. Então, os meus neurotransmissores que vão fazer... eu tenho aquela minha reação de fuga ou de luta, de sair correndo por algum motivo, ou aquelas reações de felicidade, o meu raciocínio, eu preciso de um monte de ordens, que chamam, que são como se fossem estímulos. Sinapses, né? Tem uma sinapse, mas eu tenho algo para ir lá na sinapse e fazer aquilo trabalhar, fazer a reação entre um neurônio e outro, digamos assim. Eu preciso de alguns estímulos. E para eu produzir esses estímulos, que tem nome, que chamam neurotransmissores, ou seja, transmissores para os meus neurônios, ali para o meu cérebro, eu não faço do nada. Eu faço esses neurotransmissores através do que eu comi e que eu absorvi no intestino. Então, é meu intestino trabalhando para o meu cérebro. Eu assisti outro dia num congresso de medicina integrativa a um neurologista PhD de Harvard. E ele, que é um neurologista, PhD, disse o seguinte, eu hoje entendo, ele dizendo, tá? Eu hoje entendo que o intestino é mais importante do que o cérebro. Por que isso? Porque se eu não tiver os nutrientes através do meu intestino, o meu cérebro não vai funcionar adequadamente ou não vai funcionar nada. Claro. E eu preciso disso. E hoje, o que a gente às vezes precisa fazer? Tem alguns adolescentes que ficam lá deprimidos, ou crianças, ou mães deprimidos, e algumas vezes você vai ver, tá faltando nutriente da comida básica. Isso acontece com muita frequência. Quando eu peço para fazer o exame de sangue, que assim, a depressão não desaparece. Vamos fazer o exame de sangue? Vamos ver onde é que está. E você vê que falta nutriente básico. E aí você suplementa, às vezes você não precisa nem de medicamento outro, exceto a comidinha em forma de suplemento. E aí depois eu falo, não vai usar o suplemento para sempre, você tem que aprender a comer. Exatamente. Tem que aprender a comer. E comer variado, ingerir alimentos que têm fibra e sempre variados. Então, diversificar tanto verduras, quanto legumes, quanto frutas. Precisa ser bem diversificado. E é gostoso, né? Bom, eu acho. Né? Eu também. Tô tranquila com isso. Que bom. Vamos brincar de mito ou verdade? Eu sempre escutei que quando você amamenta, você emagrece rapidinho. Não tem problema, pode comer, porque a hora que você for amamentar, você vai ver, você perde tudo que você adquiriu amamentando. Mito ou verdade? Olha, eu poderia dizer que é mito e que é verdade. Então, vamos lá. Muito raramente, algumas mulheres perdem muito peso na amamentação. Muito raramente, não. Não é muito frequente, mas algumas perdem muito peso na amamentação. Só que quando você vai ver essas que perdem muito peso na amamentação, elas não estão comendo. Aquelas que têm mais dificuldade de adaptação com a amamentação, com a questão do sono do bebê, com o autocuidado. Então, quando você olha a fundo, ela não está comendo, ela não está ingerindo água adequadamente, ela não está dormindo, ela está constipada. Então, a amamentação por si só, como você amamenta, você sai alguns nutrientes de você através do leite, você pode perder um pouquinho de peso? Sim. Mas se você for comer para quem está amamentando, e como dizem, né? Você está amamentando, tem que comer tudo, vai ganhar peso.
vai ganhar. Porque, de certa forma, você precisa também de energia quando você amamenta. Você Sim. precisa comer. Precisa comer e precisa ingerir muita água, porque o leite sai exato. muita água. Então tem que repor essa água e tem que se alimentar. E você precisa ter os seus nutrientes para você transformá-los em leite nutrido, né? Tem que comer, mas não tem que comer demais. Tanto é que a gente vê aquelas diabéticas que a gente coloca num regime para diabetes, assim, num controle alimentar bem rigoroso, você reduz muito caloria, você reduz o açúcar. As grávidas, elas fazem bebês. Tem bebês, às vezes, de 3 quilos, 3,2 kg. Aí você fala, e ela está fazendo uma restrição alimentar muito grande. E o bebê está ganhando muito peso. E, às vezes, a mulher até perde peso na gestação. Só ganha o peso do bebê com alimentação, mas passa para o bebê através do leite, que vai tirando das reservas. Mas isso que eu estou falando quando a gente faz uma restrição alimentar na gestação, a gente faz restrição calórica e de gordura. De nutriente, não. A gente reforça muito uma alimentação bastante nutricional para que ela possa passar para o bebê. Então, o peso não está ligado totalmente à nutrição. Exato. Se você comer só carboidrato, você vai estar desnutrido e obeso. Então, a grande maioria não deve comer de tudo, com tudo que tem vontade, só porque está amamentando, porque a grande maioria vai engordar. Você vê, gente. Tô entendendo, né? Tô entendendo que nem tudo é aquilo que a sua avó te quase falou, um mito, viu? É quase um mito. Com algumas exceções. A gente fala bastante da gestação, desse período delicado, sensível, e o apoio emocional durante a gravidez é fundamental. Você ter essa rede de apoio é muito importante. Porque são as mudanças corporais, são as mudanças de hormônio que levam a mudanças comportamentais também, né? São várias as mudanças emocionais, a sensibilidade está ali, a flor da pele, como a gente fala, né? E eu acho que a gente precisa aprender a pedir ajuda no primeiro momento, e essa ajuda é em vários caminhos, por várias formas. Eu vou te fazer uma pergunta. Você começou falando, e eu também, né, sobre você ser uma médica integrativa. O que é ser uma médica integrativa e de que forma esse olhar integrativo colabora com uma gestação, aliás, saudável? Então, essa pergunta é ótima, viu? Obrigada. Que muita gente tem essa dúvida, né? Às vezes até no Instagram as pessoas mandam mensagem, eu queria entender um pouco do que é isso. Do que é ser integrativo. Do que é ser integrativo, né? Na verdade, essas duas perguntas, quando eu fui fazendo essa enquete, foram as duas que surgiram. Primeiro, o que é uma doença autoimune e o que é ser uma médica integrativa. Por isso que eu já trouxe as duas no nosso pacote. No nosso pacotinho, tá. Qualquer médico pode ser médico funcional e integrativo. A gente fala funcional e integrativo porque a gente tenta lidar com função do órgão em si, de todos os órgãos, e integrar todos os órgãos no indivíduo. Então, o médico especialista, eu como especialista em ginecologia e obstetrícia, eu me especializei, fiz 4 anos de residência médica em ginecologia e obstetrícia, então eu me especializei na mulher, regra geral, inclusive as cirurgias ginecológicas e na grávida, na gravidez puerpéria. O médico integrativo ele pode ser um ginecologista, ele pode ser um oftalmologista, pode ser um cardiologista, mas ele tem uma outra formação, ele faz uma outra formação que nos dias de hoje não é considerada uma especialidade, tá? São formações, então tem cursos, tem pós-graduações em medicina integrativa. Mas o que é isso? Além de, como o próprio nome diz, ela tenta integrar. Então, o que você busca? Você busca não tratar uma hipertensão, não tratar o diabetes. Eu estou procurando tratar a Esther, que é uma mulher que teve trigêmeos, que ganhou 42 quilos na gestação, que não gosta de comer carne, não sei se ainda é. Sim. E que tem... Como é que está a parte do intestino? Como é que é seu sono? Como é que é o seu humor? Você tem distração? Você tem lazer? Você dorme bem?
Você tem doença cardíaca, doença pulmonar, doença autoimune. O médico integrativo ele avalia a pessoa primeiro como um todo, não como um órgão, como na parte da obstetrícia eu estou avaliando o bebê e a mãe, tá? A gente avalia o indivíduo na sua integralidade. Esse é o primeiro ponto. Então, ele vai conseguir tratar o profissional integrativo da parte cardíaca, regra geral, do pulmão, coração, e integrando esses órgãos. Por exemplo, eu sei que uma doença autoimune eu posso melhorar muito cuidando do intestino, cuidando do que está irritando o seu intestino para reduzir os seus anticorpos, para reduzir a doença autoimune. Eu consigo saber, por exemplo, que você tem uma enxaqueca. Por que você tem essa enxaqueca? Não é por estresse, não é por falta de sono. Então, vou tentar ajudar você com estratégias para você dormir e melhorar a sua enxaqueca. Em muitas situações, a gente consegue retirar, assim, até que a pessoa consiga melhorar muito essas doenças autoimunes, depressão, porque a gente procura entender a causa, não tratar a consequência. Porque a gente trata a consequência. Se você vem para mim, está diabética, eu vou tratar a sua diabetes. Mas eu vou procurar saber por que você está diabética. Você pode estar diabética porque você não está produzindo insulina o suficiente, porque você está com uma inflamação severa. Então, eu vou tentar achar a causa. E aí, se eu consigo pesquisar a causa, eu tiro a causa e a doença resolve. A gente faz, por exemplo, eu sei, por exemplo, que a pessoa tem uma mutação genética que favorece ter câncer de mama, de intestino. Então, ela tem lá 60% de risco de desenvolver. Só que com uma coisa que a gente chama de epigenética, a gente consegue modular aquele gene para que a sua chance de ter um tumor desses diminua. E, na maioria das vezes, é com ajuste delicado de micronutriente. Então, é muito bioquímica, a gente estuda muito bioquímica, a gente vai isso muito no detalhe. Então, melhora a qualidade de vida da pessoa para que a doença diminua. Então, o integrativo ele não tem nada contra, assim, não tem nada que se não faça. Por exemplo, o médico é acupunturista, ele vai tratar com acupuntura. A gente associa a alopatia, a medicina convencional, com a busca da causa, com a base, e sempre integrando. Então, quando eu atendo um indivíduo no consultório, um paciente, na visão integrativa, eu vou procurar ver tudo. Então, a parte do pulmão, coração, intestino, humor, alegria. Às vezes, você resolve a insônia, você resolve o problema do resto da pessoa. Às vezes, a pessoa está uma pessoa irritada, nervosa, que tem síndrome do pânico. E, às vezes, é porque a pessoa não tem um nutriente. Eu entendo que deve ser aquilo, eu faço a pesquisa no sangue, que tem números. Tem pesquisas muito detalhadas, às vezes, nas próprias fezes. E aí você faz essa pesquisa. Mas primeiro eu tenho que ter uma conversa muito demorada com a pessoa, porque ela é a medicina do detalhe. Eu preciso entender todo o funcionamento do organismo. E aí a gente vai, no detalhe, pesquisar a causa e tenta corrigir. E tem muitas estratégias, né? Muitas é falta de o indivíduo não tem uma enzima que produz uma substância. Às vezes eu consigo dar a enzima. Às vezes eu não consigo dar a enzima, mas eu dou a substância pronta. Inclusive, por exemplo, às vezes a falta de vitamina D, por exemplo, está muito relacionada à doença autoimune. Então, o médico integrativo é exatamente isso. É um médico como outro qualquer, que tem uma formação nessa área e a gente busca tratar o indivíduo como um todo, mas não tratar doenças. O que a gente quer é entender a causa. A base. A gente busca a base e se eu conseguir identificar a base, eu consigo que você controle muito melhor essa doença que você tem. É mais ou menos isso. Não sei se ficou... Nossa, muito bom. Muito bom trazer isso. É muito bom trazer esse olhar do todo, não é? Porque, primeiro, cada indivíduo é um. Exatamente. Podemos ter os isso. mesmos órgãos, mas cada indivíduo vai fazer esse órgão funcionar de uma forma. É exatamente então, isso. Se você não olhar no todo, se você não conseguir perceber esse todo, você só vai cuidar do
órgão em si. Só vou cuidar do não órgão ou da doença. Ou da doença. E o que a gente não quer cuidar, que a gente quer cuidar da doença, claro, mas a gente quer cuidar da pessoa. Da pessoa. Para que ela não tenha para que ela não sofrer adoeça. com a doença. É. E às vezes você consegue reduzir, você consegue tratar agora, mas o perfeito dos mundos é a gente conseguir fazer um diagnóstico hoje para evitar problemas futuros. Então a gente tem muitos marcadores, por exemplo, eu consigo antever se vai ter um infarto, se vai ter uma doença cerebral. E a gente consegue melhorar muito até com terapia hormonal, Exato. muito suplemento. Então, o médico integrativo tem nada contra medicamento. Se está com uma pneumonia, eu vou usar antibiótico. Está com uma infecção urinária, eu vou tratar com antibiótico para infecção urinária. Isso não muda. Mas o que muda é enquanto eu estou tratando o diabetes, por exemplo, ou uma doença autoimune a gente está tratando, eu vou tentar na causa. E corrigindo a causa, eu consigo melhorar a doença em si. Não a doença, na verdade. A gente quer melhorar o indivíduo. O indivíduo. E várias coisas juntas e acontecendo. E as ferramentas que a gente usa são inúmeras, mas tendemos a tentar sempre o mais natural possível, com nutrientes que às vezes você precisa. E sempre focando na questão de alimento, na questão de atividade física e na questão da alegria, né? O ser humano, ele é o bem-estar físico, mental, espiritual, cada um com o seu jeito, né? Mas esses três têm que andar mais ou menos juntos para que o nosso corpo consiga fluir mesmo, lidar melhor com todos os nossos problemas, né? Gente, nós temos que encerrar. Porque olha lá. É uma pena, porque eu te falei que esse papo era perigoso, né? Muito papo bom. Eu havia te dito que esse papo era perigoso, que não rende, né? Ele rende bastante. Márcia, qual é o seu Instagram para as pessoas entrarem em contato com você? Passa, né, para que as pessoas possam fazer perguntas, entenderem melhor aquilo que a gente não conseguiu explicar aqui. Pode passar seu Instagram. Ah, tá ótimo. Fiquem à vontade. Vou até agradecer quem mandar mensagem, porque é sempre bom saber o que você quer saber, né? Que às vezes a gente fala, que faz lives, faz alguns vídeos, mas o que você quer saber é o que interessa para eu poder responder, né? É @DRA Márcia Raia. Então, é @doutora Márcia Raia. Então, DRA resumido, né? DRA Márcia Raia. Como é que você falou bonitinho, né? No começo, né? Tudo pequeno. Tudo juntinho, sem acento. Sem acento. Achei bem bonitinho o jeito que você mostra. Eu sou Esther Sartori, psicopedagoga, psicanalista. Esse é o programa Preocupações de Mãe, um canal super legal que traz informações variadas. Porque, olha lá, informação é tudo. Mãe que se informa, transforma. Preocupação em sabedoria. Você gostou desse episódio do nosso podcast? Vai lá, curte, compartilha, ativa o sininho para você receber novas formas ou novos conteúdos interessantes nos próximos episódios. E mais, gente, me acha lá no Instagram, @Esther Sartori. Tudo juntinho, sem acento, sem cedilha. E foi um prazer, mais um momento com vocês. Muito obrigada e até o próximo.